A Gama, Rodrigo Brandão. E volta a campo no domingo para encarar o Vitória, 27ª rodada. Jogo importantíssimo pro Vasco. É um confronto direto, né? Ah, mas o Vasco tá 5 pontos à frente. Ok. Mas vamos imaginar uma vitória do Vitória, um triunfo do Vitória. Não, no Vitória você pode falar Vitória. É o Bahia que você não pode falar Vitória. Bahia, é verdade. Ela fica redundante, melhor falar triunfo. Né? Triunfo do Vitória. A diferença cai para 2 pontos. Então, irmão, é um jogo importante por isso, porque é um confronto direto. O Vasco precisa voltar a vencer para voltar a abrir 8 pontos. Vou te ajudar, vou resumir. Se o Vasco perder, é um confronto direto. Se o Vasco vencer, não é um confronto direto. É basicamente isso, né? É isso, exatamente isso. O Vasco vem de derrota, o Vitória vem de vitória. Mais um treino lá no CT Joaquim Barbosa, comandado pelo técnico Fernando Diniz, e tivemos uma boa novidade. Aliás, algumas, né? A principal delas é a participação do Carlos Cuesta. Não foi um treino completo, ele participou parcialmente do treino, vem participando de algumas atividades, aquele treino restrito, né? Foi um treino diferente dos demais. Ele ainda está voltando da lesão, muito recente, né? Ele se lesionou contra o Cruzeiro no último domingo, então ainda é arriscado que ele já volte treinando, dando seu máximo nos treinos. É uma lesão que foi um edema, não é essa daí não. Foi um edema na coxa, cara. É um edema, por mais que tenha sido um edema leve, é uma lesão que preocupa, que requer um pouco mais de cuidado e são pouco tempo de recuperação, né? Até domingo. É melhor preservar, né? É melhor preservar. Então, a tendência, tudo leva a crer que ele não seja relacionado para essa partida. Mas não somos nós que decidimos isso, é o departamento médico do Vasco. Se o departamento médico achar que ele treinou e com a capacidade de ser relacionado para esse jogo, ele vai ser relacionado. Mas é muito difícil, então eu tô arriscando que ele fique de fora. Vai ter aí o período de datas FIFA para ele poder se recuperar 100% plenamente. Depois do jogo contra o Vitória vai ter esse hiato até a próxima partida, então tudo indica que ele fique de fora. Então, aí é que vem a dúvida, Vitor, quem vai ser o substituto do Cuesta? Porque agora ele tem o Barros de volta, né? Tem o Barros de volta. Pode pensar em recuar o Hugo Moura, Exatamente, né? Pode usar o Hugo Moura. O titular Barros, tá? Tem que ser. Titular Barros. O Barros, ele está invicto como titular do Vasco. Claro, absoluto. Tem que ser. Daí não tem nenhum questionamento. A grande dúvida é realmente no sistema, na zaga, né? Porque Lucas Oliveira muito mal contra o Palmeiras, Lucas Freitas foi mal contra o Cruzeiro, enfim, são 2 zagueiros de ofício que não vivem um bom momento. Contra o Bahia, perdão. Freitas. E o Hugo Moura, por sua vez, já mostrou que dá um resultado jogando na zaga. Eu sou a favor. Eu também sou a favor e estou apostando que o Hugo Moura seja escalado, mais uma vez improvisado na zaga, ao lado do Robert Renan. E aí o Tietê faria essa dupla de volantes ali com o Barros e aí o Felipe Coutinho, aquele meio campo mais avançado. O Matheus França está recuperado da torção no tornozelo, treinou sem restrições, então deve ser relacionado. Mas o provável Vasco deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura e Robert Renan, isso se o Cuesta, claro, não for relacionado, e o Puma Rodrigues na esquerda. Barros, Tietê e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Jogo importantíssimo, São Januário, não tem mais ingressos, não adianta mais procurar, ingressos esgotados. Esse jogo vai ser às 4 da tarde, com transmissão da Transa. A Odete tá falando aqui, ó, o Diniz pode soltar o Barros domingo? Não, Odete, o Barros ele joga mais preso, né? Se a formação for essa que o Brandão trouxe, o mais solto vai ser o Tietê, e não o Barros. O Barros primeiro volante, o Tietê de segundo. Se é favorável, ô Vegeta, a essa escalação, eu já adianto que é a minha escalação pro jogo. Hugo Moura improvisado de volante, aliás, de zagueiro, né? Hugo Moura improvisado de zagueiro, Barros e Tietê formando a dupla de volantes pro Vasco ter um time mais solto e propositivo. Totalmente. É isso. E o Hugo Moura fez uma péssima partida contra o Palmeiras e nem por isso tem que ser sacado do time. Não tem outro. Porque teve várias vezes que o Vasco até sentiu falta dele na proteção, principalmente dos laterais. A questão é a volta ou não em algum momento do Piton. Eu acho que não deve voltar. Quem encaixou ali com o Pumita. Depois da data FIFA, talvez ele esteja à disposição, mas o titular hoje é o Pumita. Que não foi bem também contra o Palmeiras. Aliás, ninguém foi. Ninguém não. O Paulo Henrique foi bem. PH foi bem, o direito.
E... mas tomou o terceiro gol e tal, mas ali tava o Nuna que tava dando condição no lance. E ele foi bem, ganhou a maioria dos lances, personalidade. E hoje, na minha opinião, já falei isso no ar, me cobre, aí sim, é o melhor jogador do Vasco. O Vasco avançando na tabela, continuando com essa boa fase, deve ser o jogador convocado. Eu acho ele mais preparado hoje para uma seleção do que o Felipe Coutinho. Aí mas corta o Ancelotti preferiu o Vitinho. Eu não prefiro, já não prefiro. Mas o Botafogo está em quarto, está em quinto, justifica uma convocação ali, tá jogando em mais alto nível, mais desempenho há mais tempo. Embora eu não... Já falei aqui, as minhas ressalvas ao time do Botafogo. Mas o Vasco encaixou e tem que jogar dessa forma, com o Diniz motivando pra caramba os caras conseguirem tratar cada jogo com uma decisão, porque... Na partida contra o Vitória em São Januário, nesse domingo, e é o seguinte, é fundamental nesse momento o triunfo, os 3 pontos, essa sequência que pro Vasco é interessante porque tem total condição de vencer em casa e também fora de casa diante de um Fortaleza que está muito desequilibrado, um Fortaleza que está perdido nas cordas em virtude à tabela na parte de baixo. E aí, se tratando do Vitória, que é o time, é o segundo pior ataque e a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Há um detalhe, né? Até já bater na madeira aí para poder anular qualquer lei do ex envolvendo o Renato Kaiser. Mas é um time que nos 13 jogos, até aqui, nos últimos 13 jogos, são 6 gols marcados e 25 gols sofridos. Então é o segundo pior ataque e a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então são pontos que o técnico Fernando Diniz pode corrigir, pode ajustar para a partida de amanhã. Claro, o Vasco vai ter a posse de bola, o Vasco vai ter a transição, o Vasco vai ter a tomada de decisão no jogo e o Vitória vai ficar ali reativo, assim como foi no jogo contra o Fortaleza, foi no último jogo contra o Grêmio, que acabou perdendo por 3-1. Então, basicamente, o Vasco vai aproveitar das deficiências do Vitória nessa partida do domingo. A gente vai trazer mais informações no nosso vídeo de pré-jogo amanhã, mas deixa eu falar aqui agora sobre a preparação do Vasco que encerrou neste sábado no CT Moacir Barbosa, e o técnico Fernando Diniz já fez ali as suas escolhas, já tem as suas decisões em relação a esse jogo por conta da ausência do Carlos Cuesta confirmado na lista dos relacionados. Carlos Cuesta então será poupado, tanto ele quanto o Thiago Mendes, que vão ser preparados nessa data FIFA para poder estar à disposição no jogo do dia 15 contra o Fortaleza na Arena Castelão, e você vai acompanhar todas as movimentações aqui. Com isso, vamos à novidade na lista. O lateral esquerdo Lucas Piton está de volta aos relacionados e o meia Matheus França, que é uma boa notícia, mas por conta da sequência, por conta das opções, eu acredito muito que o Diniz vá manter o Puma Rodrigues na lateral esquerda, porque talvez, não acredito que o Piton esteja 100% ainda, tem aquela questão do ritmo quando o jogador volta de lesão, né? O último jogo do Piton foi contra o Botafogo, né, na classificação pela Copa do Brasil. E aí, vamos a parte tão importante, né? Acabou o mistério e a decisão foi tomada. Diniz, sem Carlos Cuesta, acaba utilizando no treinamento de hoje, treinando com o Hugo Moura na zaga pelo lado direito, e Cauã Barros e Tietê como volante. Então a gente já consegue ter aí, não há porque também ter suspense, porque essa é a espinha dorsal do Diniz, sem essas peças importantes, sem o Carlos Cuesta, que é uma peça importante. Então vamos aqui à provável escalação. Eu digo provável porque uma hora antes do jogo tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas pelo que a princípio é preparado, o Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura no lado direito, com Robert Renan no lado esquerdo da zaga, Puma Rodrigues na lateral esquerda, e aí vem o meio campo com Barros fazendo a proteção, Pitbull, e ali ao lado do Tietê, Coutinho meio campo, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. A gente fala tanto em virar a chave, e esse jogo contra o Vitória é a chave mestra. Se a gente perde, o confronto é direto, a diferença cai para 2 pontos e o alerta máximo volta a soar na colina. Se a gente vence, abrimos 8 pontos e o jogo não é mais direto. A missão é simples: vencer para voltar a respirar e consolidar a fase. Agora a bola tá com você, o jogo é crucial. Comenta aqui,
Se o Cuesta não jogar, quem deve ser o titular na zaga ao lado de Robert Renan, Lucas Oliveira ou Hugo Moura recuado? Deixe sua escalação e seu palpite. Se você curtiu a análise, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para não perder a nossa cobertura ao vivo do jogo contra o Leão. Vasco!